Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos. Nós estamos vendo na vida de alguns irmãos, no começo da igreja, o testemunho do Senhor Jesus na vida deles. Já vimos sobre Estevão, sobre Tiago, e agora estamos olhando um pouco para o testemunho de Pedro e João, e por que não dos demais apóstolos. Temos lido inicialmente Atos 1, versículo 8, quando o Senhor falou aos nossos irmãos ali no começo que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder com a vinda do Espírito Santo sobre eles. E então eles seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. No domingo passado, nós compartilhamos o capítulo 2, iniciamos o capítulo 3, mas no capítulo 2 prestamos mais atenção para o dia de Pentecostes, quando foi derramado sobre os apóstolos e os demais discípulos a promessa do Pai, ou seja, o Espírito Santo de Deus. E vimos quão maravilhosa foi aquela hora na vida dos nossos irmãos e também no que diz respeito ao testemunho do Senhor Jesus que foi dado por eles naquele dia. E também vimos aquela reação, por parte de muitos que estavam ali em Jerusalém, que mesmo diante daquele dia maravilhoso, daquela hora tão esperada pelo Pai, e por que não também por sua igreja, por seus filhos, vimos que uma parte da multidão considerou aquilo nada, e manifestou desprezo, indiferença e classificou aquele primeiro momento de testificação de que o dia de Pentecostes havia se cumprido como alguma coisa que procedia de bêbados, de pessoas embriagadas que não eram dignas de qualquer crédito. Mas nós sabemos que na vida dos irmãos, daquele grupo inicial, aconteceu algo tremendo. E mais do que isso, nós sabemos que nos céus, algo sem precedente, se é que podemos dizer assim, havia acabado de ocorrer. Ou seja, aquilo que os céus estavam aguardando desde a eternidade em relação ao Filho de Deus, havia acabado de ocorrer. Ele
foi entronizado, né? Ele ascendeu aos céus e foi entronizado. E na condição de entronizado, ele recebeu a promessa do Pai, ou seja, o Espírito Santo que ele derramaria sobre a sua igreja. E foi isso que ele fez, concedendo o Espírito de Deus para a sua igreja. Ou seja, a mesma unção que um dia foi derramado sobre a cabeça, agora é derramada, né, sobre o corpo. E isso ocorreu porque o Senhor Jesus, né, foi vitorioso e foi entronizado à destra do Pai como Senhor de tudo e de todos. E nós vimos que os irmãos, né, tiveram revelação disso. Eles viram. Eles não só viram, mas foram alcançados, né, por esta glória, por esta realidade espiritual que o Filho de Deus trouxe à existência. Porque a partir daquele momento, eles nunca mais foram as mesmas pessoas, né? Aquilo mudou para sempre a vida deles. Daqueles 120 irmãos que estavam ali no cenáculo, né, orando e aguardando esta bendita hora. E compartilhamos, né, que algumas consequências, né, imediatas ocorreram na vida daqueles irmãos. Eles foram separados. Aquele dia separou a vida deles dos demais homens, vamos dizer assim. E uma comunidade completamente diferente, né, foi estabelecida. Podemos ver a vida do reino na vida daqueles irmãos a partir daquele momento. Eles se colocaram verdadeiramente de lado e nós podemos ver aqui eles vivendo de uma maneira completamente diferente daquela geração perversa, né, que Pedro menciona ali. Mas isso para o mundo, né, para aqueles que estavam à parte, ou estavam indiferentes, né, a isso, incrédulos, não significava nada, né? Era coisa de bêbado. Depois entramos no capítulo 3, e eu queria que os irmãos abrissem aí, né, no capítulo 3. Temos aqui Pedro e João indo ao templo orar na hora 9. Pedro e João, eles estão subindo ao templo para buscar a face do Senhor. Mas agora eles têm algo na vida deles que eles nunca tiveram. O que esses dois irmãos têm? O que está pulsando, né, no coração destes amados? É aquilo que nós temos escrito no capítulo 2, a partir do versículo 32. Eu quero ler para os irmãos. Olha o que está escrito. Pedro está testemunhando, né, no primeiro discurso dele lá no dia do Pentecostes. Pedro disse assim: este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunho. Ele está exaltado à destra de Deus
E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Pedro disse: foi isso que Davi declarou. Esteja absolutamente certa, pois, ó toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Isto aqui, irmãos, é um fato no coração, no espírito do apóstolo Pedro e do apóstolo João. Não era algo que eles tinham ouvido falar. Era algo que eles haviam se apoderado disso. Porque o dia de Pentecostes já havia se cumprido. O apóstolo Pedro e o apóstolo João andaram com o Senhor Jesus por 3 anos e meio. Muitas vezes eles comeram com o Senhor Jesus. Muitas vezes eles dormiram debaixo das mesmas árvores, né, indo de Jerusalém para Galiléia, da Galiléia para Jerusalém. Eles foram a muitos lugares juntos. Viveram muitas coisas juntos. Depois da morte e da ressurreição do Senhor, o Senhor ainda apareceu para eles durante 40 dias, pelo menos algumas vezes, mas praticamente nada mudou na vida de Pedro e de João. Se você pegar o Pedro do lago de fugiu o nome do lago? Da Galiléia, né? Ao Pedro do dia da crucificação, você vai ver que é o mesmo Pedro. E se você pegar o Pedro 2 dias antes do Pentecoste, ele ainda é quase o mesmo Pedro. O apóstolo João fala que muitas vezes, né, ele tocou em Jesus. Ele fala lá na sua primeira carta, né, senhora? Que ele apalpou Jesus. Que ele contemplou Jesus com seus olhos. Mas depois de 3 anos e meio, é o mesmo João. Ou não é? Mesmo João. Tomé andou com Jesus, né, 3 anos e meio. E até depois da ressurreição de Jesus, ele é o mesmo Tomé. Ainda está querendo pôr o dedinho, né, para conferir se é o Senhor mesmo. Mas depois do Pentecoste, nunca mais eles são os mesmos. O que aconteceu? Aquele contato que os apóstolos tiveram, aquela convivência que os apóstolos tiveram com o Senhor Jesus, através dos seus sentidos, ou seja, ouvindo a sua voz, vendo com seus olhos, tocando com as suas mãos, não revelou para eles quem era Cristo. O propósito eterno de Deus não chegou no coração deles por este caminho.
Mas no dia de Pentecoste, os olhos dos irmãos são abertos. E agora eles veem aquilo que eles não podem ver com estes olhos, nem tocar com as mãos, nem ouvir com os ouvidos. E o que eles veem por obra do Espírito Santo, no coração do Espírito deles? Que o Senhor Jesus foi entronizado à destra do Pai. Que o Senhor Jesus foi feito Cristo e Senhor. Que o Senhor Jesus é aquele de quem todos os profetas falaram. Pedro, quando toma a palavra e vai explicar o que estava acontecendo no dia de Pentecostes, qual foi a primeira coisa que ele falou? Irmãos, o que está acontecendo aqui é aquilo que o profeta Joel falou lá atrás. O que está acontecendo aqui é aquilo que Davi falou lá atrás. Que o seu descendente não ficaria na corrupção, mas que ele seria ressuscitado, entronizado e feito Senhor e Cristo. Pois é esta visão que transforma a nossa vida. Estivemos na casa do irmão Celso e da Lucimara ontem, nos reunimos lá com alguns irmãos. E o Celso leu Lucas 24, né, Celso? Fala daqueles dois irmãos que depois da morte do Senhor Jesus, eles saem de Jerusalém e estão indo para uma aldeia chamada Emaús, desanimados, né? Eles também andaram, provavelmente, os 3 anos e meio com Jesus. Eles não faziam parte do grupo dos 12, mas eram discípulos antigos. Jesus morre e eles disseram, acabou. E estão indo para Emaús, cabeça baixa, reclamando, um falando para o outro. Ai, que coisa, hein? E o Senhor Jesus já havia ressuscitado, se coloca do lado deles e começa a andar com eles. E aí pergunta para os dois, né, por que vocês estão assim, reclamando, né, tristes? E os dois falam para o Senhor, você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E o Senhor pergunta para ele, mas o que aconteceu lá? Aí eles falam, Jesus, varão justo, provado por Deus, com sinais, com milagres, né? E a gente esperava que ele fosse aquele que havia de redimir Israel, mas, pelo jeito, não é não. Porque ele morreu, mataram ele já faz 3 dias e... É verdade que as mulheres lá falaram que ele ressuscitou, mas até agora ninguém viu. Irmãos, eles tinham andado 3 anos e meio com Jesus. E não sabiam nada. E agora estavam andando do lado do Senhor Jesus ressuscitado. E não sabiam nada. Aí a palavra de Deus diz que o Senhor chama a atenção deles e diz, nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas, os salmos de Moisés disseram a respeito do Cristo, do Filho de Deus. E aí diz o texto, né, que o Senhor Jesus
começando de Moisés, leu para eles, compartilhou com eles as escrituras que falavam do Senhor Jesus. E diz que enquanto o Senhor falava com eles, ardia o coração daqueles irmãos. Quando chegaram em casa, convidaram Jesus para entrar e Jesus entra. Eles ainda não sabiam que aquele era o Filho de Deus ressuscitado. Quando vão partir o pão, a palavra de Deus diz então que os olhos deles foram abertos. E eles viram que aquele era Jesus ressuscitado. E aí o Senhor Jesus desapareceu da presença deles. Irmãos, assim como Pedro, como João, como tantos outros, estes irmãos tiveram 3 anos e meio de convivência com o Senhor Jesus e não sabiam nada. Viram ele ressuscitado e não conheceram que ele era o Filho de Deus. Não compreenderam o que ele estava fazendo. Mas quando o Senhor toma a palavra profética e abre diante deles, e diz lá o texto que o Senhor abriu os olhos deles para que pudessem compreender o que dele, Jesus, estava escrito. E depois o Senhor leva eles até a presença da mesa e ali parte o pão. Guarde isso no coração, querido. Aqueles 2 irmãos viram o Senhor Jesus na mesa da comunhão. Aí diz o texto que eles se levantaram e voltaram para Jerusalém na mesma hora, testemunhar que eles haviam visto o Senhor. Pedro e João estão subindo para o templo como quem agora vê o Filho de Deus. Eles sabem quem é Jesus. Quando o Senhor chama Paulo, a primeira coisa que o Senhor faz para tomar a vida de Paulo para ele, para fazer dele uma testemunha, foi abrir os céus e se revelar a Paulo. Dar a Paulo uma visão dele mesmo. Irmão, se o Espírito de Deus não puder fazer isso na nossa vida, nós não temos o que falar do Senhor Jesus. Por que o Senhor não deixou os apóstolos saírem antes que eles fossem cheios do Espírito Santo? Porque se eles fossem antes, eles não tinham o que falar. Eles não conheciam o Senhor Jesus como precisavam conhecer. Esses 2 amados aqui, agora eles têm um testemunho. Porque o Espírito de Deus abriu os olhos deles. E eles veem, eles sabem, eles experimentam, eles têm elo, vínculo, ligação espiritual com o Cristo que está entronizado.
A experiência deles agora é a experiência de corpo de Cristo na terra. É a experiência de quem sabe que Cristo é o cabeça, de que Ele é corpo. É a experiência de quem sabe que em Cristo os céus e a terra estão novamente ligados. Mas para quem não vê esta realidade pelo Espírito Santo de Deus, eles eram bêbados. Mas Pedro e João sobem ao templo, e o versículo 2 diz: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. De Sarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel,
assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles, mediante o pedido, do coxo, pedido uma esmola, eles reagem, eles respondem desta forma tão maravilhosa que nós temos aqui. Eles vão dizer que eles não possuíam ouro nem prata, mas o que eles tinham, eles queriam dar àquele homem. E deram. Eu não sei se você já fez uma pergunta, que essa situação aqui exige. O que é que eles tinham? O que eles possuíam, que deram àquele homem coxo ali, aquele homem aleijado? Jesus? O que é que eles tinham? Agora eles tinham um nome. O nome do Senhor Jesus. E este nome que eles tinham, era o nome daquele que está entronizado. Que foi feito por Deus Senhor e Cristo. Se Pedro não tivesse, João não tivesse recebido esta revelação do Espírito Santo de Deus, jamais eles se colocariam desta forma diante daquele homem. Mas isto era agora para eles, um fato, uma realidade, muito tremenda e muito maravilhosa. Veja o que ocorreu. Depois que o coxo foi curado, como não podia ser diferente, o texto fala que ele não queria mais sair de perto de João e de Pedro. Ele entrou no templo pulando, saltando. Não é à toa que está registrado que ele entrou saltando, porque ele era coxo. Então, coxo, a melhor maneira de provar que está curado e que não é mais coxo é pular, E ele entrou pulando. E isso provocou um movimento, muito forte ali no templo. E todos, correram na direção do pórtico de Salomão. Aquele portal era um lugar de entrada, no templo. E ali nós temos uma referência, não só à casa de Deus, mas também ao próprio Cristo. Nós falamos que Salomão é uma figura do Senhor Jesus. E o povo fica olhando, para os dois, assustado. E Pedro então toma a palavra e ele vai dizer o seguinte: Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais
os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Pedro vai testemunhar ali para aquela multidão que ele e João e os demais não viviam mais por eles mesmos. Ou seja, todo o poder, né, toda a bênção, tudo aquilo que podia ser visto neles, porque era isso que a multidão estava querendo compreender, era isso que estava chamando a atenção da multidão. Pedro está dizendo, olha, isto não procede de nós, não vem de nós. Isto vem daquele que está entronizado. Vem daquele que é o Senhor, que é o Cristo de Deus. E no versículo 13, né, ele vai completar esse raciocínio. Ele diz, olha, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Então é o servo Jesus que é a fonte deste poder. É o nome do servo de Deus que foi entronizado, que foi dado, que foi invocado sobre o coxo e que fez aquela maravilha ali naquela hora. O versículo 14. Vós, porém, negaste o santo e o justo. Pedro está lembrando, né, que aqueles que estavam ali agora assustados, eles haviam negado o servo de Deus. Quiseram que ele fosse morto. Mas Pedro está dizendo, olha, aquele que vocês negaram é aquele que está sentado agora à destra de Deus, né, nas alturas, e foi feito Senhor. E é dele que procede este poder que curou este homem que vocês estão vendo, que vocês conhecem. 15. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Que testemunho maravilhoso, né, irmão? O que é que Pedro estava declarando ali, irmão? Que o fato do Senhor Jesus ter ressuscitado, ter sido ressuscitado e ter sido entronizado, toda a fraqueza, toda a corrupção, toda a maldição, tudo aquilo que o homem herdou por causa da sua queda, por causa do seu pecado, o Senhor Jesus venceu. E aquele coxo ali está servindo como uma demonstração. É uma amostra aqui na terra daquilo
que pelo Espírito Pedro sabe que foi estabelecido nos céus, por Deus, e para toda a eternidade. A ousadia dos apóstolos, ela é fruto dessa revelação que o Espírito de Deus derramou no coração deles, de que o Senhor Jesus venceu a morte. Versículo 17. Agora, irmãos, eu sei, que vocês fizeram isso por ignorância, disse Pedro. Mas Deus fez cumprir o que ele havia dito por boca dos profetas. Então Pedro sugere que eles se arrependam, para que tenham seus pecados cancelados. Veja que a porta da graça de Deus está aberta. E o versículo 20. Pedro continua dizendo, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Nossa, que coisa maravilhosa! Pedro está dizendo que o fato do Filho de Deus ter triunfado, ter sido ressuscitado, ter sido entronizado, ter sido feito Senhor para sempre, todas as coisas que Deus criou, enfim, serão levadas para aquele destino, para aquele propósito que Deus designou desde a eternidade. Pedro está dizendo ali, chegou, está vindo da presença do Senhor tempos de refrigério. O Cristo será enviado novamente, mas ele será retido nos céus, até que chegue realmente o tempo de todas as coisas serem restauradas, como os profetas disseram. Isso me faz lembrar Efésios capítulo 1, do versículo 18, 19 até o 22. Paulo vai falar as mesmas coisas ali. Paulo vai dizer que o Senhor venceu, se assentou à destra da majestade nas alturas, foi feito cabeça, e ele foi dado à igreja, a sua plenitude foi dada à igreja. E é ele que enche todas as coisas. Paulo está dizendo que chegará uma hora
Isso se dará pela manifestação do Filho de Deus, que tudo, nos céus e na terra, toda a criação de Deus, será cheio de Cristo. De onde Pedro está tirando isso? Porque ele viu que o dia de Pentecoste se cumpriu. Aí ele cita Moisés, né? E diz, olha, o Senhor disse por boca dos profetas. E foi Moisés também que disse. Disse o quê? O Senhor Deus vos citará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. Tudo foi feito por ele e para ele. Moisés disse, o Senhor vai levantar um outro profeta semelhante a mim, se referindo a Cristo. E diante dele não permanecerá ninguém e nada que não seja de acordo com ele. Irmãos, nós vamos ver depois que Pedro não saiu dessa ileso, né? Nem ele nem João. Eles começaram a ter sérias dificuldades. Por quê? Porque isso está no centro do testemunho que o Espírito de Deus dá acerca de Jesus. Ou seja, quando um Filho de Deus, por obra do Espírito Santo, vê que o propósito de Deus é reunir todas as coisas nos céus e na terra, na pessoa do seu Filho, fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus, ele está vendo o que tem movido o coração de Deus desde a eternidade. E nós vamos ver que isto foi resistido, foi confrontado por parte de Satanás, usando pessoas para impedir que os apóstolos continuassem nessa direção. Querido, se no seu dia a dia você de alguma forma testemunhar que Cristo Jesus é o centro de todas as coisas, de alguma forma você vai conhecer, experimentar o que Pedro e João experimentaram aqui. Eles tiveram dificuldade, e qualquer um de nós terá. A intenção do inimigo do Senhor Jesus não é permitir que ninguém veja que Cristo
é o fim de todas as coisas. Ou seja, para ele, tudo está certo quando o homem se move em muitas direções. Quando ele tem muitos interesses. Podem ser legítimos. Extremamente legítimos. Completamente necessário. Mas desde que ele tenha um leque de intenções, de projetos, de alvos, de objetivos, e gaste toda a sua vida correndo atrás destas coisas. Mas Pedro estava saindo do Pentecoste, João estava saindo do Pentecoste. Eles viram que tudo estava indo na direção do Filho de Deus, que está entronizado, e que o céu deterá apenas até a hora designada pelo Pai. Até o tempo designado pelo Pai, para que todas as coisas sejam restauradas em perfeição e em glória, para sempre, como tem desejado o coração de Deus. No versículo 25, Pedro disse àqueles israelitas, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Pedro viu que aquele que está no trono é o descendente de Abraão, aquele que possui a bênção, o único capaz de nos abençoar. E aquele homem coxo, curado, era uma demonstração viva de todas estas coisas. Muito real, diante dos olhos daquela multidão, de que estas palavras, do apóstolo Pedro e do apóstolo João eram verdadeiras. Mas o que aconteceu? Falavam eles ainda ao povo, no capítulo 4, quando sobreveio os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então eles foram presos. Ou seja, homens assim não têm lugar neste mundo. Quer dizer, não tem vida fácil aqui. Esse testemunho separa. E aqui estão nossos irmãos, sendo levados
para o cárcere. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes diz: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos, o povo de Israel, de que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. Mais uma vez, né? A certeza, a confiança que Pedro manifesta no nome do Senhor Jesus. Porque ele sabia, ele via que o Senhor estava entronizado. Que ele havia se assenhorado, vamos dizer assim, de todas as coisas. Porque ele foi vitorioso na sua manifestação. Irmãos, quanto nós temos que aprender em relação ao nome que está sobre nós. No meio do povo de Deus, hoje, o nome do Senhor Jesus muitas vezes não tem passado de um amuleto, de uma expressão, às vezes, costumeira, como alguma coisa que se fala sem nenhum temor, nenhuma reverência, nenhuma revelação, nenhuma compreensão. Mas ser levado para dentro do nome do Senhor Jesus, ou ser unido ao nome do Senhor Jesus, nenhum de nós aqui, em nós mesmos, é capaz de compreender a dimensão e o alcance disto. Precisamos que o Espírito de Deus nos revele a glória de ter sobre nós o nome do Senhor Jesus. É o fato deste nome estar sobre nós que tem feito com que a graça do nosso Pai alcance, né, a nossa vida. Queridos, se o Espírito de Deus revelar a cada um de nós uma medida bastante ampla, que é o nome daquele que está entronizado, que está sobre nós, isso mudará a nossa vida para sempre. Se você está em Cristo, você está unido àquele nome que tem aceitação diante do eterno Deus. E Pedro está dizendo: este coxo foi sarado
neste nome vitorioso, o nome do Senhor Jesus. É uma experiência, irmãos, nossa, como filhos do Senhor hoje, viver pelo nome do Senhor Jesus. Temos vivido o nosso dia a dia cientes de que vivemos pelo nome do Senhor Jesus. Estamos unidos ao nome do Senhor Jesus. Estamos dentro do nome do Senhor Jesus. Pedro, até antes de ver o Senhor ressuscitado e entronizado, isto não era muito real nele, não. Pois ele negou o Senhor 3 vezes. Ele negou esse nome. E nenhum de nós, em nós mesmos, é diferente de Pedro. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se transformou em pedra angular. Pedro e João estão declarando, diante daquelas autoridades, que Jesus é o grande fundamento da casa de Deus. A pedra angular. O fundamento de todas as coisas. Pedro não só declara viver pelo nome do Senhor Jesus, mas ele declara viver agora fundamentado também no Senhor Jesus. Ele não se estriba mais nele mesmo. Ele sabe que ele é um barco furado. Quando ele tentou confiar nele mesmo, ele afundou rapidinho. Ele descobriu da maneira mais difícil que ele precisava de um fundamento sólido, que não afunde, que seja resistente e capaz de dar a ele vida. E ele descobriu que este fundamento é o Filho de Deus. Porque ele ressuscitou e foi entronizado. E foi feito Cristo e Senhor. Qual fundamento pode superar o Filho de Deus? E no versículo 12, e não há salvação em nenhum outro nome, debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro disse, ele é o meu Redentor. Não há nem nos céus e nem na terra nenhum outro nome dado capaz de trazer ou de promover salvação, a não ser o nome daquele que está entronizado à destra de Deus.
Irmãos, dizer isso ali naquele contexto era algo terrível, pois os judeus confiavam na justiça deles. Cada um promovia a sua própria salvação. Mas Pedro viu que o único capaz de salvá-lo era aquele que estava à destra de Deus. Então as autoridades, vendo isto, ficaram se perguntando: o que faremos a estes homens? Nós vamos fazer com eles. Então deliberaram, versículo 17, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. E tinha 40 anos aquele em quem operara esta cura milagrosa. Então eles aqui são ameaçados, proibidos de continuar falando, do nome do Senhor Jesus. Mas eles disseram: nós não podemos parar. Não há como. Seguindo o capítulo 4, diz aí que os apóstolos, quando foram soltos, colocados em liberdade, eles procuraram os demais irmãos e contaram para eles tudo que os sacerdotes haviam falado. Aí o que eles fazem? Eles vão orar. Então, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes. Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendas a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome de teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus.
Irmãos, eles vão orar, e eles colocam diante do Senhor aquelas ameaças, aquelas afrontas que eles estavam enfrentando. E eles citam o Salmo de número 2. Esse texto que eles citam aí é o Salmo número 2. Esse Salmo número 2 fala deste levante, por parte dos reis da terra contra Jesus. É um salmo messiânico. E fala da perseguição, que fala do ódio que os reis da terra manifestariam em relação ao ungido do Senhor. E os apóstolos vão lembrar aqui, que essa palavra se cumpriu, como foi dito. Porque Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e gentes da terra se levantaram contra o Senhor Jesus. E se levantaram de tal forma que eles o crucificaram. Olha que coisa maravilhosa. O que nós temos aqui? O fato dos apóstolos estarem passando por aquelas dificuldades, aquelas afrontas, já experimentando a prisão, não era outra coisa senão a continuação daquilo que o Filho de Deus sofreu, experimentou. Ou seja, eles, como corpo de Cristo, estão fazendo parte da mesma batalha. Que, na verdade, a batalha é contra Cristo. Vocês se lembram que lá no Velho Testamento, se vocês lerem o Velho Testamento, especialmente os livros de Juízes e Reis, e vocês prestarem atenção de que em muitas guerras de Israel, quando eram guerras justas, quando os inimigos de Israel se levantavam para destruir o povo de Israel, Deus vinha em favor do seu povo. Deus levantava o seu profeta e trazia uma palavra para o povo de Israel, dizendo que eles não se preocupassem. Sim, deveriam ir à guerra, mas certos de uma coisa, que aquela guerra não era deles, mas sim do Senhor. Que eles deveriam ir à guerra, mas certo de que o Senhor estava na dianteira. O que nós temos ali naquelas figuras, naqueles eventos históricos? Nós temos sombras, tipos desta luta espiritual entre o Filho de Deus e o seu inimigo, que é Satanás. Esta é a verdadeira batalha, a verdadeira disputa. E os discípulos aqui, se manifestando na terra como testemunhas de que o Senhor Jesus, o Rei de Deus, foi assunto aos céus e foi entronizado, tomou o seu lugar, foi feito Senhor, e que será retido nos céus até o tempo determinado por Deus, e então ele se manifestará.
e fará com que todas as coisas sejam trazidas de fato e para sempre para debaixo do seu governo, para debaixo dos seus pés. Pedro está testemunhando disto. O inimigo dá as caras. Esta é a batalha. O autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 13, ele encoraja os irmãos, dizendo que os que são de Cristo devem ir a Cristo, levando sempre o seu vitupério. Ou seja, há uma união entre Cristo e aqueles que têm sido alcançados por eles. E os que são alcançados por eles participam daquilo que o próprio Senhor tem participado. Mas é maravilhoso, né, que quando eles oram, veja o que eles pedem, né? Senhor, olha para as suas ameaças e nos ajude a anunciar a tua palavra com intrepidez. Enquanto o Senhor estende a mão para curar, fazer prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E aí a terra tremeu. Ou seja, os céus responderam. E eles ficaram cheios de novo do Espírito Santo. E com intrepidez, né, anunciavam a palavra. E na sequência nós temos mais um testemunho daquela vida, né, maravilhosa que eles estavam vivendo como separados, né, do Senhor. Numa próxima oportunidade, irmãos, nós vamos dar sequência. Nós vamos ver no capítulo 5, que a partir do versículo 12, na continuação desse testemunho, né, por parte dos apóstolos, eles são presos novamente. E aí as dificuldades aumentam, né? Mas eu só queria chamar a atenção dos irmãos para algo que está aqui no meio. Aparece Ananias e Safira aqui, não aparece? Interessante isso. Por que essa narrativa está aqui? Nós temos uma sequência de... Aí aparece Ananias e Safira aqui. Veja como a batalha, irmãos, ela é incessante. E em todas as frentes. Os irmãos não só estavam dando testemunho do Senhor Jesus, anunciando a palavra, mas eles também estavam dando testemunho do Senhor Jesus como aqueles que estavam vivendo agora a cultura do reino. Suas vidas não eram mais, nem de longe, e nenhuma das suas práticas, aquela que eles até então tinham vivido. A partir do Pentecoste, quando viram o Senhor entronizado e que em breve ele vai voltar para restabelecer todas as coisas segundo Cristo Jesus, eles
encaminhar as suas vidas para esta realidade que nós vimos aqui, no capítulo 2 e no capítulo 4, né? Onde eles viviam numa comunhão, numa dependência, numa vida de adoração, numa vida de oração, né? Numa vida realmente de testemunho diante do Senhor. Em toda a alma havia temor, ninguém considerava o que era seu, né? Tudo era trazido aos pés dos apóstolos, não havia nenhum necessitado no meio deles. Barnabé tinha uma propriedade, vendeu, trouxe os valores também, colocou aos pés dos apóstolos. Mas aí, certo homem chamado Ananias, presta atenção nisso, chamado Ananias, e sua mulher chamada Safira, entram com uma coisa estranha, né? Eles introduzem uma mentira, um comportamento sugestionado por Satanás. Disfarçam aquilo e tentam colocar aquilo como algo semelhante ao que os demais, movidos pelo Espírito Santo, estavam vivendo. Lógico, foram denunciados pelo Espírito de Deus, morreram. Mas eu imagino como deve ter sido bastante difícil lidar com aquela situação. Ou seja, Satanás rapidinho buscou uma maneira de destruir aquele jeito do reino de viver que aqueles irmãos haviam abraçado. Se não fosse a misericórdia do Senhor, aquilo teria sido estragado ali naquele momento. O Senhor nos ajuda, irmãos. Nos ajuda. Só o Espírito de Deus pode nos conduzir nesse testemunho. Só o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus.